Olá, boa noite. Eu recebo aqui hoje para a entrevista o doutor Edilson França, ele que há pouco tempo deixou a Procuradoria da República, né, e continua atuando na área do direito e agora recentemente assumiu, doutor Edilson, a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Fiern. Boa noite, doutor. Boa noite, meu caro. É um prazer estar aqui ao seu lado. Enfim, o que a Fiern se propõe a fazer na criação dessa Câmara? Como é que o senhor vai contribuir nesse processo de conciliação? A missão maior e o que eu acho mais importante nessa iniciativa da Fiern foi o exemplo. Eu acho significativo isso, porque vai dar um exemplo que nós não temos aqui. A Câmara é a primeira do Nordeste instalada pela Fiern. E não existe Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem institucionalizada por um órgão do nível da Federação da Indústria. Há algumas iniciativas isoladas, pessoais. Então, ela dá o exemplo e pretende, com isso, evidentemente, contribuir com a celeridade do processo, porque ela vai dar o exemplo de como pode funcionar com mais celeridade um processo. Então, a Fiern, ao mesmo tempo que dá um passo importantíssimo como exemplo, vai contribuir com essa... Eu não gosto de usar a palavra morosidade da justiça. Eu não gosto. A justiça está assoberbada de processo, é muita coisa. O juiz... Eu, em Brasília, funcionando no Tribunal Superior Eleitoral, eu recebia 40 processos por dia. Como você trabalhar? Tem um gabinete muito bem estruturado, mas é difícil. É difícil. Então, o que há é um volume de processo. Nós judicializamos nossos interesses. Todo mundo hoje vai à justiça. Então, isso provocou... Todo mundo procura seu habeas corpus, seu mandato de segurança, as pessoas estão mais esclarecidas, e isso trouxe para a justiça uma seiva enorme de processos. Eu vi isso e testemunhei e participei nos tribunais superiores. Você tem muita coisa para fazer. E então a Federação da Indústria traz essa grande contribuição, mostrar que um órgão com iniciativa pode, se não desafogar, mas contribuir para esse desafogamento da justiça. E é isso que a Fiern está tentando fazer. Agora o senhor gosta de umas missões árduas, né? Porque tentar acelerar a morosidade, eu sei que o senhor não gosta do nome, mas é esse, talvez até a quantidade de processos criem essa figura da justiça morosa. Mas o senhor também, durante muito tempo, teve uma outra missão, que foi representar no Tribunal Regional Eleitoral o poder do Ministério Público. E aí, doutor, a gente está num processo eleitoral nesse momento. De tudo aquilo que o senhor participou enquanto estava como representante da Procuradoria lá no TRE, nos TREs onde o senhor passou, para hoje, para esse momento agora que a gente vive, o senhor vê alguma evolução em termos de diminuição da quantidade de crimes eleitorais? Há uma consciência maior do processo eleitoral, que ele deve ser mais justo? Infelizmente, a resposta é negativa. A justiça eleitoral melhorou muito administrativamente. Isso não se discute. A justiça eleitoral cresceu, essa informatização da justiça é exemplo para o mundo todo. Todo mundo quer copiar o exemplo do Brasil. Beleza, funciona, administrativamente melhorou. Nós funcionávamos só com funcionários requisitados, sem muito compromisso, sem nunca qualificação. Os concursos vieram preencher. Então, administrativamente, foi uma beleza. Mas os políticos, de um modo geral, não ajudaram a justiça a alcançar seu verdadeiro objetivo de celeridade, de lisura, de procurar cumprir a missão constitucional de eleger efetivamente aquele candidato que foi escolhido pelo povo. Então, o tumulto, o burburinho processual continua dentro da justiça eleitoral, retardando decisões, criando obstáculos para o seu cumprimento. Há coisas que depõem contra a justiça como órgão julgador. Administrativamente está muito bem. As administrações atuais podem ser até melhor do que aquelas administrações anteriores. Mas os males, os vícios eleitorais continuam.
a compra de voto continua do mesmo E jeito. a compra de voto, doutor, isso parece um câncer que a gente não consegue se livrar. Meu filho, mas é porque, na verdade, as questões não são combatidas na sua origem. A compra de voto vai sempre existir enquanto as pessoas não se conscientizarem de que aquele candidato que deu dinheiro a ele para resolver uma situação emergencial que eles precisam, a compra de voto ataca as pessoas de pouco poder aquisitivo. É mais aí. Você pode ir no interior, eu já fiz pesquisa a respeito disso e já vi. As pessoas que são cooptadas são pessoas sempre que necessitam do dinheiro. Então, há essa necessidade e pouca instrução. Essa pouca instrução não faz nunca o eleitor pensar que aquela pessoa que está comprando o voto dele, aquele candidato que está comprando o voto dele, é um corrupto. Porque é corrupto quem compra o voto. É corrupção eleitoral, hoje definida como crime. Então, nós temos o artigo 299 do Código Eleitoral, que define como crime eleitoral a compra do voto. Nós temos o 41A, que caracteriza também a corrupção susceptível de cassação do mandato. Então, as pessoas não têm consciência disso e é pouca a orientação, porque poucos se interessam, como você, eu, para esclarecer o povo que eu estou elegendo um procurador, um mandatário. Eu estou dando um mandato pelo agir em meu nome e eu estou dando a um corrupto. O corrupto vai agir em meu nome, é aquele que comprou meu voto. Então, é muito difícil. Eu trabalho com a compra de voto desde 82, quando era juiz, e no interior vi demais isso. E lutava contra isso, mas é muito difícil. E estou vendo hoje do mesmo jeito. Apesar dos mecanismos de investigação, apesar do dispositivo legal ter avançado, a gente não tinha o 41A. A gente tinha o 299 lá no Código, que estabelecia como crime, mas como caracterizar como crime? Se o Tribunal Superior Eleitoral sempre entendeu que a pessoa que vendeu o voto é coautor. Como era que eu ia pegar o testemunho do coautor para condenar o autor? Isso foi uma luta, uma coisa que eu briguei muito por isso. Não podemos admitir um homem rude, sem instrução, como coautor desse crime. Eu só denunciava o comprador do voto e denunciava o que recebeu o dinheiro, eu botava ele como testemunha. Jamais eu botei como coautor. E o tribunal aqui avançou até que aceitou minha tese. Nós condenamos, eu me lembro bem, um prefeito aqui, exatamente com as testemunhas depondo que tinham comprado. Mas o TSE mudou a decisão, dizendo que coautor não pode ser testemunha. E a gente ficou amarrado. Então, melhorou um pouquinho do ponto de vista criminal e do ponto de vista da caracterização. Mas eu vou lhe dar um exemplo. Como é difícil isso? Por que passou o 41A? Igreja, OAB, imprensa, pressão, toda a sociedade unida tentando criar uma medida que diminuísse esse câncer. E só assim ele passou com uma dificuldade enorme, porque você não sabe, eu que acompanhei toda a luta, desde que no Ceará, começou no Ceará com o doutor Meton pedindo sugestões, a gente trabalhou com isso, e depois a luta foi nos tribunais. Por quê? Porque os tribunais começaram a aceitar escusas descabidas. Não, tem que ser comprado pelo próprio candidato. Tem que haver influência no resultado do pleito. E começou aquelas escusas jurídicas de advogados habilidosos, trazem essas teses, e o tribunal começou a aceitá-las. Depois, só pode propor a ação até o dia da eleição. Isso foi uma facada nas costas. Como? Eu fui a Brasília, conversei com um ministro que me recebeu muito bem, na época eu estava no Tribunal Eleitoral, o ministro está aqui. Às 6h foi descoberto a compra do voto. O sujeito foi conduzido para a delegacia, foi depor da noite, no outro dia continuou a investigação, 15 dias depois ele terminou o inquérito, manda para o Ministério Público. Como é que eu podia entrar com ação no dia da eleição? Um caso prático aqui no Rio Grande do Norte, que ocorreu no Rio Grande do Norte, me levou ao desespero de ir, aproveitei um congresso em Brasília e fui falar com o ministro. Ele disse, você tem razão, você está me mostrando um fato que não existe resposta para isso e realmente. Aí foi quando a Justiça
o Tribunal Eleitoral começou a adotar aquela jurisprudência que dizia que até 30 dias depois da eleição podia. Eu ainda não concordei, porque não dá tempo, e você sabe depois. Eu sei que nós conseguimos evoluir e hoje o 41A, a ação, chama-se representação por captação ilícita de sufrágio, ela pode ser proposta até o dia da diplomação. Agora, doutor Edilson, a gente vê que essas práticas tão antigas na política continuam, mas, de certa forma, você não acha que elas evoluem para uma outra situação? E aí eu vou lhe fazer uma pergunta agora, que não me tenha como um conceito político dessa pergunta que eu vou fazer. Algumas formas de captação do sufrágio, a compra do voto, elas não evoluíram, por exemplo, para uns programas sociais onde as pessoas são geralmente obrigadas, no interior do Estado, isso é muito comum, a cadastrar título, cadastrar documentos, receber benefícios do poder público, da mão de políticos. Não há um erro nesse processo? O senhor me responde já já, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o primeiro plano.